Acho que sim. Nelson também foi Nelson. Olá, Lu. Seja bem-vinda. Você está conseguindo me ouvir? Só. Oi, Amanda. Tudo bem? Sandra, seja bem. Deu certo, então? Maravilha, gente. Que coisa, hein? Muito bom. Amanda, seja bem-vinda, sejam bem-vindas. Só ver quem está aqui pedindo alguma permissão. Perfeito. Maravilha. Então, tudo certo. Vocês estão vendo a tela também? Tá. Maravilha, então. Meninas, boa noite. Agora, oficialmente, a gente vai conseguir fazer essa aula. É bem assim que acontece. Quem sabe faz ao vivo. Então, já comenta aqui. Eu conheço alguns rostinhos, mas tem pessoas novas aqui. Comenta de onde você está falando, que eu vou falar aqui ao vivo, tá? Comenta aqui para mim. De onde você está falando. E se você se considera uma mulher realizada hoje. Eu garanto uma coisa para vocês, eu vou dar o meu melhor nessa aula. Vocês estão tendo acesso hoje ao inédita, ainda não subiu para nenhuma plataforma. Antes mesmo de entregar lá para o YouTube, vocês que estão recebendo de primeira mão, só para vocês entenderem, eu fiz uma pesquisa com dezenas de mulheres através da rede do Instagram e eu identifiquei um padrão que se repete nas respostas. E eu quero trazer hoje esse entendimento, eu quero aprofundar nisso junto com vocês. A Lu diz que está falando de São Paulo e está muito sobrecarregada. Eu acredito, Lu, que você não é a única. Obrigada por compartilhar. Tem que ter coragem mesmo para poder falar isso, né? Ainda mais no ambiente aberto. Então, só transforma quem tem coragem, de fato, de abrir a boca e falar o que precisa, e falar onde dói, não é verdade? Então, muito bom. Sandra, de onde você é? Fala um pouco se hoje você se sente uma mulher realizada. Vai ser importante. A gente começa a aula assim, pega, é tipo um carro, né? Vai pegando. Depois também, quando pega, desembesta. É assim que funciona. Estou muito feliz que vocês estão aqui, tá? Então, vamos lá. Sobre mim, tem algumas pessoas que já me conhecem, outras pessoas ainda não me conhecem. Pessoal, muito prazer. Eu sou a Gleice Kelly. Mais de 7 anos na área de desenvolvimento humano, sou fundadora do Método DAN, especialista em reestruturação interna, fui premiada 2 vezes como princesa de vendas pela Mary Kay, uma empresa multinacional de venda direta, e a principal característica, direcionada pelo Espírito Santo. Então, podem ter certeza que essa aula aqui hoje, de fato, só está acontecendo porque eu ouvi o Espírito pedir para fazer, tá? E a gente vai discorrer sobre isso. Faz uma pausa para ler aqui o que a Amanda está falando aqui, ó. Amanda, ela disse: eu sinceramente não sei o que tem acontecido comigo e é como se as minhas energias estivessem indo embora. Obrigada por compartilhar. A gente vai falar sobre isso, tá, Amanda? A Sandra fala de São Paulo. Ô, Sandra, você se sente uma mulher realizada hoje? Fala pra gente aqui. Esse link é fechado, tá, gente? Depois eu vou editar essa aula para subir na plataforma. Então, só para poder trazer para vocês, não é uma aula aleatória. Isso aqui foi montado, foi estruturado para, de fato, a gente ter uma experiência e um entendimento e aprofundar em algumas consciências aqui hoje. Eu tenho certeza que você não vai sair dessa aula da mesma forma que você entrou, tá? A Sandra
Olha, a maioria, unânime isso, tá, pessoal? A maioria das pesquisas eu estou identificando exatamente isso. Ó. Também estou sobrecarregada, tenho vivido muitos desafios. É desafiador, sim. Obrigada, Lu. A Lu disse sim. A Gleice é totalmente direcionada pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus por isso, né? Então, o que nós vamos descobrir aqui hoje? O que você vai descobrir aqui hoje? O padrão que se repete em mulheres que dão conta de tudo, o porquê realização e sobrecarga vivem juntas, a raiz real do travamento, então isso não é uma falta de conhecimento. O que eu identifiquei? Que a maioria das mulheres que tem esse travamento, na verdade, não é falta de conhecimento, não. São mulheres que têm muito conhecimento, são formadas, muitas pós-graduadas, têm uma bagagem imensa, mas ainda assim estão travadas. Entende? E o que muda quando você se reestrutura por dentro. Então, é sobre isso que a gente vai discorrer aqui hoje. Rode vira, se eu fizer uma pausa aqui, pessoal, é porque tem pessoas que lá pelo Instagram, no direct, estão pedindo o link. Então, a minha equipe é limitada. Sou eu mesma. Então, eu vou parar aqui para enviar o link. O pessoal quer acessar, eu não vou deixar de abençoar, tá? Acesso o link por aqui. Mas uma coisa eu te garanto, vai valer super a pena, tá bom? Então, fica conectado aqui comigo, porque vai valer a pena. Então, maravilha, vamos lá, vamos seguir. O que eu encontrei? Eu conversei com dezenas de mulheres, 50% se sentem realizadas hoje, mas uma realização superficial. Mas mesmo essas mulheres se sentindo, elas ainda entendem que falta algo essencial. E 100% delas quer mais tempo e liberdade para a família. Elas querem correr, querem avançar, mas não quer perder tempo de qualidade para si mesmo, para a família. Quer mais tempo e liberdade para si, para a família, para o negócio, mas não sabe como sustentar. E a maioria nem sabe que necessita de uma reestruturação interna para poder sustentar esses resultados, o seu resultado e a sua vida. Entendeu? E aí, o que elas vivem dizendo? Ou melhor, quais são os padrões, né, que cercam a mente? Veja qual que você se identifica aqui, tá? Eu quero cuidar mais de mim, eu quero ter tempo de qualidade com a família, eu quero liberdade financeira de verdade, eu quero dar conta de tudo sem me perder. Qual desses pontos aqui, quais dessas crenças você identifica em você? Você se identifica com algum desses aqui? Fala para mim. Maravilha. Seja bem-vinda, Dani. Algum desses aqui ressoa com vocês? Fala para mim. A Dani quer cuidar de tudo sem se perder. Isso é maravilhoso. E é possível, tá, pessoal? Não é algo, meninas, que seja impossível, coisa de outro mundo. Só o que acontece? A gente tende a querer dar conta das coisas sem primeiro se realinhar por dentro. Por quê? Não é o crescimento que sustenta a sua identidade, é a sua identidade que vai sustentar o crescimento. Só que existe uma estrutura, um sistema que ajuda, que colabora a fazer todas essas coisas, que é o quê? A identidade alinhada com o seu comportamento. Um comportamento sem alinhamento de identidade, ele não se sustenta por muito tempo. E aí tem um outro porém. Aí começa a entrar outras duas vertentes. A sua mentalidade e como você se sente. Porque muitas vezes você pensa e você sente o que não está conectado com a sua identidade, logo o seu comportamento fica distorcido
Então, o comportamento que você tem, em vez de te ajudar, de fato, a se alinhar para você sustentar o que você precisa, sustentar o seu crescimento, sustentar o seu ministério, sustentar a família, sustentar o casamento, sustentar como? É carregar o fardo sozinha? Não é sobre isso. É sobre você ter uma estrutura emocional para lidar com os processos que são necessários para o seu crescimento. Tanto na sua vida pessoal, tanto na sua vida espiritual, tanto na sua vida profissional e tanto na sua vida familiar. Entende? Então, o querer cuidar de tudo é ilusório. A gente não consegue dar conta de tudo. Uma vez uma pessoa perguntou assim para mim, que eu lancei recentemente uma marca que estava mais de 2 anos parada. Eu lancei a minha marca, a marca Dan, que faz parte do meu ministério, e aí eu recebi um comentário falando assim, como você consegue dar conta de tudo? A primeira coisa que eu respondi, eu não dou conta de tudo. Eu faço aquilo que é necessário, aquilo que é prioridade. Mas para isso eu preciso entender a minha identidade, eu preciso alinhar a minha mente, os meus sentimentos e o meu comportamento. E aí você começa a ter um ciclo mais produtivo dentro da sua vida. Você vai eliminando as desculpas, você vai eliminando o pensamento de mediocridade, você vai eliminando os sentimentos que te levam a não se sentir, muitas vezes, capaz e merecedora de exercer aquela função, de exercer aquele ofício. Uma vez eu ouvi uma pregação no Instagram que falava exatamente sobre a mulher virtuosa. E aí, quando fala que ela é como um navio mercante, vocês já viram um navio mercante? É um navio que carrega vários contêineres. É um navio surreal de enorme. Entende? E não é sobre o carregar o peso, porque perceba, o navio ele é conduzido, né? Ele vai indo através a água, vai no embalo, vai levando ele. Então, essa água, imagina que é o Espírito Santo, vai levando. Então, Jesus diz: meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, não é sobre você carregar pesos desnecessários, não é sobre você viver com peso e sobrecarga. É sobre você entender que você tem uma estrutura de administrar, de governar e de gerenciar, sim, diversas coisas. Mas, para isso, você precisa estar alinhada, estruturada internamente nas suas emoções, na sua mente. Ok? Alinhada com a sua identidade, e o comportamento precisa refletir quem você é. Então, se eu não sei quem eu sou, eu vou me comportar totalmente distorcida. Então, um exemplo, eu quero muito despontar na minha carreira. Então, eu como mentora, eu tenho algumas coisas a fazer. Primeiro, alinhar a minha identidade. Segunda coisa, alinhar as minhas emoções. Terceira coisa, alinhar a minha mentalidade. E fluir no comportamento. Então, não adianta nada eu querer ser uma mentora de sucesso e eu não fazer prospecção. Faz parte, é um comportamento que eu preciso ter. Eu preciso fazer prospecção, eu preciso fazer transformação. E existe uma crença muito equivocada, e eu não sei com que cada um aqui trabalha, tá? Mas independente da área que você trabalha com venda, gente. E vender, a gente tem uma crença muito errada em relação à venda. As pessoas, vamos dizer assim, a sociedade menosprezou a função de vendedor. Você já viu uma mãe, às vezes, fala assim, tem alguma vaga de trabalho para o meu filho? Aí pode ser até vendedor. Só que os maiores empresários, ou até mesmo os maiores ministérios, são aqueles que, de fato, sabem vender. E vender não é você ser aquele vendedorzão empurrando as coisas nas pessoas, não é sobre isso. Sabe? É sobre transformar a vida das pessoas, é sobre, de fato, se importar com as pessoas, é sobre ser um agente de transformação, é sobre ser luz. Entende? Então, independente do que você faça, você precisa ter essa consciência. Até mesmo para sair semeando o evangelho, eu tenho que entender que eu sou uma transformadora de vidas. E quando eu estou falando de Jesus, sim, eu estou vendendo uma ideia para alguém.
Porque vender é transformar vidas. Vender não é empurrar produto. Então, a gente aprendeu muita coisa errada. E aí, repele. Então, muitas de nós queremos ter um sucesso na carreira profissional, mas não quer ter um comportamento que vai precisar você falar com muitas pessoas, vai precisar prospectar, vai precisar vender, vai precisar falar com gente, vai precisar fazer o que precisa ser feito. Entendeu? Ó, a Sandra disse, eu quero liberdade financeira de verdade. Só existe um caminho para você ter liberdade financeira de verdade. Alinhar sua identidade, mentalidade, comportamento e vender. Tá? Não tem outro caminho. Vender é uma geração de recurso enorme. Me identifiquei com todas, a Angel falou, com todas essas crenças que estão aqui. A Luciana falou, neste momento eu quero cuidar de mim. Sinto que estou precisando muito e como se Deus me falasse, você precisa parar e olhar e cuidar de você. Exatamente. Esse é um momento de realinhamento. E aí, quando você se realinha por dentro, depois você manifesta esse realinhamento fora. A Índia, sou corretora imobiliária e motorista de app. Ótimo. Vocês estão vendendo um serviço também, tá? A gente vende, inclusive, a nossa imagem. As pessoas, quando alguém se espelha na sua vida para poder, ou até mesmo viver o evangelho, ou até mesmo, né, aqui eu estou falando em meio de mulheres cristãs, então, obviamente, a gente fala disso o tempo todo, mas quando alguém se espelha na sua vida, você está vendendo, você está se vendendo, você está mostrando que, de fato, você é um espelho, a pessoa pode seguir. Então, é importante a gente ter essa consciência. Eu gosto de falar disso porque a maioria das pessoas, né, começa a endemonizar, a demonizar as vendas. E a gente tem que entender que faz parte de tudo, tá bom? E aqui, ó, o que é interessante, o que a gente tinha conversado, não é a falta de conhecimento que está travando essas mulheres. Então, o seu problema não é falta de conhecimento. O verdadeiro problema é a falta de sustentação interna. Para tudo, para cada nova fase, é importante você ter essa consciência agora, tá bom? Para cada nova fase que você vai viver, para cada novo nível que você vai experimentar, você precisa entender que uma nova reestruturação, sustentação interna, ela precisa acontecer. Pensa comigo. Hoje, olha para sua vida, faz esse exercício você aí. Hoje, olha para sua vida, olha onde você está. É um ponto A, é o que eu chamo de ponto A, ok? Agora, quando você começa a projetar para onde você quer ir, quem você quer, né? Quem você quer ser, ou melhor, a versão que Deus já estabeleceu sobre você que você agora quer manifestar. Poxa, Deus falou isso, eu recebi essa palavra, eu li isso na Bíblia e agora eu preciso vestir essa versão. Porque existe um choque muito grande sobre a realidade que os céus já falou e descreveu sobre nós, a realidade que você aprendeu e experienciou durante a sua infância e a outra é a realidade que você vive. Então, existe um choque sempre entre essas três realidades, até você decidir, ou melhor, começar a ter consciência da realidade principal, que é a sua realidade espiritual. E aí você manifesta essa realidade espiritual nas suas emoções e manifesta a sua realidade espiritual no físico. Entende? E aí acontece o alinhamento. Então, para cada novo nível que eu sou chamada a caminhar, porque nós estamos aqui, pessoal, nós estamos em uma jornada de evolução contínua. A evolução, nossa, não vai parar, só quando Jesus voltar. Então, para cada novo nível de experiência, para cada novo nível de estrutura que eu quero ter na minha vida, que eu quero ter no casamento, que eu quero ter como mulher, que eu quero ter como filha de Deus, que eu quero experimentar, eu preciso olhar primeiro para dentro e observar essa liberdade financeira que a Sandra falou, por exemplo. Essa liberdade financeira que eu quero tanto, que eu almejo tanto. Qual é a sustentação interna que eu tenho para isso? Vamos lá, vamos para a prática? A palavra fala o quê?
Aonde nós colocarmos a nossa mão, prosperará. Então, tudo que eu fizer será bem sucedido. Primeiro passo. E aí vem para as minhas emoções. Ok, tudo que eu fizer. Mas como eu me sinto? Eu me sinto capaz? Eu me sinto merecedora? Eu me sinto realmente, né, corajosa? O que eu acredito, quem eu acredito, na verdade? Quem eu acredito que eu sou para manifestar essa realidade? E aí é onde começa a vir, de fato, quando a gente é sincera com a gente mesmo, né? Então, se você olha para você diante do que você quer manifestar, eu quero ter uma liberdade financeira, ok? A palavra, Deus já me abençoou nas regiões celestiais, eu sou uma bênção, ok. Preciso manifestar isso. Trazer a realidade espiritual e manifestar na minha alma e manifestar no meu físico. Então, ela passa por um processo, ok? E aí eu vou olhar as minhas crenças. Crenças de identidade, crença de capacidade e crença de merecimento. Então, quem eu acredito que eu sou? Ah, não, eu estou convicta da minha identidade, filha de Deus, eu sou próspera, eu sou criativa, eu sou inteligente, eu sou sábia. Então, isso é uma verdade dentro de você, é uma verdade dentro de mim. Então, agora vamos olhar como eu penso em relação a isso. Como é a minha mentalidade? Então, quais são as crenças que eu tenho que me levam a avançar ou que me limitam? Que me impulsionam ou que me sabotam? Ah, vender não é para mim. Por como você vai ter liberdade financeira se você não sabe negociar? Como você vai ter liberdade financeira se você não gera recurso? E a forma de você gerar recurso é a venda. Por quê? Só investe se você gerar. Então, primeiro você tem que aprender a gerar recurso para depois você poupar, para depois você investir. Assim você leva uma construção de liberdade financeira. Percebe? Então, eu não posso mais negligenciar, principalmente para quem quer alcançar cada vez mais, para quem quer romper cada vez mais no financeiro, a venda é uma ferramenta que você vai precisar. Você vai precisar aprender, você vai precisar se lapidar nela e você vai precisar romper com as suas crenças em relação a isso. E aí eu tenho uma outra aula para a gente falar de venda, muito mais top. Aprofundar nesse assunto. Então, eu tenho 8 tipos de mentoria, ramificando. Desde a identidade até mesmo mentalidade de venda. Então, são áreas que a gente precisa, como mulher, entender, principalmente quem quer ser mulher de negócio, para quem quer empreender, para quem de fato tem um sonho de montar um próprio negócio, precisa entender que você vai precisar passar por essas áreas. Não tem como fugir da venda, tá bom? A Lu está me perguntando quais são os 3 tipos de crença. Amei os exemplos maravilhosos. É a crença de identidade, crença de capacidade e crença de merecimento, tá? O que eu falei foi as áreas que a gente manifesta, né? A realidade espiritual. Então, eu tenho a mentalidade, eu tenho o sentimento, o comportamento que ele vai refletir no meu resultado, tá? Mas as crenças são essas, é uma pirâmide. Imagina uma pirâmide, a base é a identidade, o meio é a capacidade, então capacidade sem identidade não se sustenta a longo prazo, ok? E o merecimento. Então, o merecimento também é o que você acredita que merece ter ou não merece ter, vamos dizer assim. Fechado? O que eu acho interessante, a Lu está perguntando é porque a Lu está anotando. Então, isso é bom. Por quê? Porque depois você consegue revisitar as suas anotações, tá? E isso você vai levar para a sua vida. Você vai levar para a sua vida, você vai levar para o seu dia a dia. Uma das habilidades que eu tenho, e eu louvo a Deus por isso, todas as mulheres que cruzaram o meu caminho até hoje, que tiveram a oportunidade, seja de viver uma jornada de mentoria comigo, ou seja de uma conversa de café, conversa, vamos dizer assim, cotidiana, uma conversa aleatória. A gente sentou, aí começou a bater um papo e eu não perco a oportunidade, né? Onde eu tô dando mentoria. A principal característica que elas sempre dizem é: uau, hoje eu saí, nossa, que clareza, eu acessei uma clareza, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto dessa forma. Então, Deus me deu
uma habilidade de trazer clareza para as áreas muitas vezes está obscuras de você que você não consegue ver. Por quê? Porque quando o problema é muito nosso, a gente se envolve emocionalmente com ele. Quando eu estou muito dentro do problema, de fato, eu não consigo ver solução, porque eu estou imersa naquele problema. Entende? Então, tudo ao meu redor está no problema. E aí vem alguém que está fora, não está conectado emocionalmente com isso, fica mais fácil. E principalmente alguém que tem habilidade. Então, graças a Deus, o Senhor me deu essa habilidade, gente. Eu estou há 7 anos desenvolvendo gente. Só que o que acontece? Eu sou muito do offline. Ou melhor, eu era. Eu era muito do offline. Então, eu ficava muito no off, muito no off, muito no off, muito no 1 a 1. Quem cruza comigo sai assim, estou impactada. Estou impactada. Uau, acessei uma coisa que eu nunca... Uau, Gleice, a pessoa rompe, a pessoa voa. E aí eu recebi uma palavra, estava no culto na minha igreja e recebi a palavra. É tempo de você sair do anonimato. Gente, quando Deus começa a falar, é tempo de sair do anonimato, eu já começo a ficar como? Ou seja, o que é que ele está falando? É tempo de você se expor. É tempo de você abrir mais sua boca. É tempo de você fazer aulas como essa. Entende? Só que é um rolê, gente. É cansativo. Porque eu chamo 1 a 1, eu vou mandando, vou chamando. Aí acontece um monte de coisa, por exemplo, o áudio. Tava tudo certo para fazer pelo StreamYard, porque eu queria ver o rostinho de vocês. Eu gosto de trocar energia. Eu gosto de olhar para vocês, eu gosto de me comunicar olho a olho, eu gosto de olhar para essa câmera e ver que você está me olhando e eu estou olhando para você. Eu gosto dessa conexão, sabe? Então, fazer aqui, maravilhoso, bom que vocês estão comentando. Então, isso já me retroalimenta porque eu sei que vocês estão conectados comigo, tá? Energia. A energia está fluindo. Então, se vocês estão comentando, é porque vocês estão conseguindo me entender, está acessando, vocês estão conectando com o conteúdo. Então, isso é maravilhoso. Mas eu gosto do cara a cara. Entendeu? Eu gosto do olho no olho, sou bem nesse estilo. E aí, quando acontecem esses desafios, começa a querer me gerar o quê? Desmotivação, porque é tudo que eu não suporto. Problema em áudio, problema disso, problema naquilo. Por quê? Porque eu já passei muito por isso. Não é de agora que eu venho semeando, fazendo lives, fazendo treinamentos online. Não é de agora. Entende? E sempre acontecendo algumas coisinhas assim. Então, Deus está trabalhando isso em mim, amém? Mas eu amo fazer isso, tá? A Lu colocou aqui, tá anotando tudo. Amém, aleluia, glória a Deus por sua vida. Gleice, amém, gente. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Que bom que vocês estão aqui, né? Porque se vocês estão aqui agora, quase 9 horas praticamente, é porque nenhuma de vocês que está aqui hoje está conformada onde está e quer permanecer. Vocês querem mais, vocês querem além, vocês querem de fato viver a plenitude daquilo que Deus chamou vocês para viver. E uma coisa eu posso dizer, tá? Viver a plenitude de quem Deus nos fez para ser não é carregar pesos desnecessários. A gente precisa, em cada etapa, isso é discernimento, tá? Em cada fase que você for avançando dentro da sua jornada de fé, dentro da sua jornada empresarial, dentro da sua jornada na maternidade, dentro da sua jornada no casamento, você precisa entender e escolher o que você vai carregar nessa bagagem. O que você vai carregar no seu navio mercante. Entende? Tem contêineres que você está carregando que já não era para você estar carregando mais. E aí gera sobrecarga. Por quê? Óbvio. Sobrecarga é o quê? Excesso de carga. Mas não significa dizer que você não tenha habilidade e capacidade para carregar alguma delas. Só que você não precisa carregar o tanto que você está carregando hoje. Por quê? Porque por falta de discernimento, consciência e clareza, você mudou de fase e não percebeu que você está carregando o container da fase anterior. E conhecimento, todas que estão aqui têm o suficiente. Agora, o que você precisa é começar a estruturar dentro para que esse conhecimento possa fluir. Entende? Tem mulheres que eu mentoro, que são minhas amigas, tá? Elas me ligam, a gente conversa e a gente troca. A mentoria é isso, troca. Então, tem uma recente que logo eu vou subir o depoimento dela, que ela foi minha diretora na Mary Kay, ela é empresária,
E ela agora quer estar compartilhando o conhecimento dela. Agora o produto dela é vender conhecimento. Ela é muito boa no que ela faz. E aí a gente um dia estava batendo um papo, conversando sobre isso, e eu falei para ela, vem cá, quanto você está cobrando na sua mentoria? Por quê? Porque se você tirou essa moça de X, levou para YZ, o que você está entregando é muito valioso. Você tem um potencial de transformação muito grande. E na mentoria, o que é que a gente avalia? A gente avalia o preço, né, que a gente de fato cobra no investimento do processo de mentoria, o tanto do ROI que eu dou. E eu olhei para ela e falei assim, opa, você está dando XYZ de ROI, está cobrando X? Está errado. E aí eu comecei a trazer essa clareza para ela. A chave dela virou e ela gravou um vídeo para mim. Que ela está agora em palestra, eu digo, ó, só me mostra de quanto que você saiu e quanto para quanto você foi, que eu quero usar isso, obviamente. Ela falou, amiga, virou uma chave tão grande naquele dia, que você não está entendendo. Agora eu faturo 2 vezes mais. Entende? Então, ela está no em vender o conhecimento. Então, tem algumas mulheres que eu encontro, que eu converso, que elas, a atividade delas é vender conhecimento. Elas ficaram tão boas no que elas fazem, que elas vendem conhecimento. E aí, o que é interessante? Quando a gente vende conhecimento, o que significa? O que você demoraria sozinha para descobrir em 6, 12, 24 meses, ou 10, 20 anos, ou talvez nunca fosse descobrir, quando você entra num processo de mentoria com alguém que já faz isso há muito tempo, que vive isso literalmente como estilo de vida, sabe o que acontece? Em dias você resolve o que você não resolveu em meses. Em dias você destrava o que você não destravou em meses. Então, isso é um ROI, o salto que você dá. Entende? O salto que você dá. Então, hoje, tudo para uma mente treinada é aula. Tudo. Então, eu não perco, eu não desperdiço a oportunidade. Quando eu vejo um mentor, o meu apóstolo, várias vezes ele está dando mentoria. Ele está compartilhando, eu estou de ouvido atento, anotando. Aquilo eu pego e viro uma chave. Então, inclusive, agora essa aula é uma oportunidade para vocês fazer isso. É uma oportunidade de você pegar essa chave e conectar e transformar a sua vida. Entendeu? É gratuito, tá liberado para você. Entende? Então, o seu problema não é falta de conhecimento, é a falta de uma sustentação interna para que você possa, de fato, fluir nisso. Então, vamos lá. Vamos explorar as raízes? Eu quero que você preste bem atenção nesse quadro. Eu vou conectar com vocês, vou honrar vocês, não vou dar mais olhar aqui. Me perguntaram aqui, a aula já começou, mandaram aqui umas perguntas, eu não vou me conectar nisso mais não. Vou conectar em vocês, vou dar essa honra para vocês que estão aqui, tá? Então, vamos olhar aqui essa causa na raiz. Primeira coisa, identidade, tá? Então, aonde realmente o travamento, a sobrecarga, ela mora? Porque a sobrecarga gera um trava. Ela trava. Quando você se sente sobrecarregada, você trava. Certo? Então, ela mora primeiro na identidade. Então, você se perdeu nos papéis que você ocupa e não sabe mais quem é fora deles. 2, emocional. Você carrega mais do que aguenta. Guarda, não fala, oscila e isso drena tudo. Tô recebendo notificação aqui, ó. Eu não vou. Tô recebendo, não vou. Deixa quieto. Terceiro, espiritualidade. Então, você tem fé, mas não sente a direção. Sente que Deus te chamou para mais. Quais dessas 3 causas raiz aqui você se identifica? Fala para mim. Comenta aqui no chat. Qual das 3 você mais se identifica? Escreve aí. Você acredita que a raiz dessa sensação de sobrecarga que você está sentindo agora, essa sensação de eu posso mais e não estou conseguindo ir, está onde? A Luciana colocou aqui, ó, no emocional e espiritual. Muito bom. Então,
Se você está com a identidade forte, convicta de quem você é só alinhar emoção e mentalidade, porque quando a gente fala de emocional, a gente está falando de alma. E alma a gente fala de vontade, né? E alma também a gente fala de modelo mental. Dentro da neurociência, isso se chama plasticidade neural, e dentro da Bíblia, isso se chama transformação de mentalidade, transformável pela renovação da sua mente. Uma transformação, uma metanoia, transformação de entendimento. Certo? Olha que legal. A Sandra falou espiritualidade, a Daniela também, creio que seja emocional e espiritual. Então, tempo de alinhar mentalidade, modelo mental. Quando eu falo mentalidade, é a forma como você pensa, é a sua estrutura pensante. Então, todas nós temos uma formação, um sistema neural formado, certo? Nós temos um sistema. Ele funciona de uma determinada maneira conforme você aprendeu, que é influenciado pela sua infância, todas as experiências que você já passou, na verdade, antes da infância, desde da sua experiência uterina até a infância. Então, é formado. Por quê? Porque o primeiro órgão é o coração pensa. Existe um estudo científico que fala sobre isso. O coração tem pensamentos, tem uma estrutura pensante. Então, muitas de nós achamos que o pensamento está só aqui, mas muitas e todos pensam com o coração. Então, tem pensamentos que estão enraizados no coração, existem raízes que estão no coração que influenciam os seus pensamentos. Raízes de amargura, raízes profundas de medo, que precisam ser quebradas. E não é quebrada de forma racional, é quebrada de forma emocional. E precisa de condução, precisa de auxílio, precisa de ajuda, tá? Então, eu estudei muito sobre isso, principalmente essa parte da plasticidade neural, essa parte do coração. O livro, ele é em inglês, ele chama assim, A Santificação Começa pelo Coração. Esse é o título do livro. E aí eu peguei pelo Google Tradutor, porque eu fiquei tão fascinada no conteúdo, eu estava estudando sobre isso, era o que faltava para poder... Sabe quando a gente está montando um quebra-cabeça? Era essa peça que faltava. E quando eu encaixei, eu digo, caramba, é verdade, eu sempre achei que tinha mais, que tinha alguma coisa que o coração fazia parte. Por quê? Porque quando eu fui estudar a embriologia, eu vi que o primeiro órgão a ser gerado é o coração. E se o primeiro órgão a ser gerado é o coração, existem experiências que o bebê está passando que o cérebro ainda não está nem formado, não está nem ativado. Então, aonde ele guarda esses registros? No coração. Então, o coração pensa. E essa médica, que ela é cristã, que escreveu esse livro, ela começou a mostrar que a maioria das curas, ou melhor, a cura para praticamente todas as doenças, ela falou assim, 80% das doenças são formadas através de estruturação, raízes que estão dentro do coração das pessoas, raízes que estão dentro do coração das pessoas, que foram geradas através do quê? Das suas percepções dos 5 sentidos. Nós temos esqueci o nome dele agora. Dentro do nosso cérebro tem parece uma salsicha. Tem uma parte aqui, ele parece uma salsicha, que é onde passa o julgamento dos pensamentos, o que a gente aceita, o que a gente rejeita. Então, através dos 5 sentidos. É muito legal esse estudo. E assim, para mim faz toda a diferença, porque hoje eu compreendo o mundo, compreendo as coisas de uma forma totalmente diferente. E através disso o Senhor vai me dando entendimento e me dando sensibilidade para ambientes, para perceber coisas que muitas vezes as pessoas não estão percebendo, tá? E a espiritualidade é de fato o quê? Se eu tenho fé e eu sinto que Deus me chamou para fazer mais, por que eu não faço? Por que eu não utilizo essa fé? Talvez a minha consciência sobre, de fato, quem eu sou espiritualmente ainda não esteja totalmente acessada. Tá? Isso não é uma crítica. É uma consciência e a gente precisa reconhecer. Domingo, o meu pastor falou assim, vamos refletir sobre uma coisa. Quem você carrega dentro de você? Todas aqui são cristãs, certo? Todas já confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, ok? Acho que não tem ninguém aqui que não.
nós carregamos o próprio Deus dentro de nós. Olha quão poderoso é isso. E eu não vou me cansar de refletir sobre isso todos os dias. Por quê? Porque quanto mais eu reflito sobre isso, mais consciência eu acesso. Então, eu preciso acessar cada vez mais consciência sobre quem eu carrego dentro de mim, o que ele representa e quando ele está no ambiente, o que acontece. E aí, sim, eu acesso uma área de autoridade e governo, esqueça tudo. Fez sentido? Tá fazendo sentido para vocês? Sim? Deixa eu entender se está fazendo sentido. Amém. Sim, está fazendo sentido. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos falar do ciclo. Então, o padrão de quem vive abaixo do potencial. Ele é um ciclo que ele se repete. De que forma? Começa e não termina. Medo de crescer. Oscila emocionalmente e trava ao se posicionar. Então, esse é um tipo de ciclo que ele não vai quebrar com mais conhecimento. Você pode comprar um curso, você pode fazer mais uma pós-graduação, você pode fazer uma faculdade nova, mas não vai quebrar, porque não é o quanto de conhecimento que você está adquirindo, mas é exatamente qual é a sustentação interna que você tem para pegar o conhecimento que você já tem, aplicar, certo? E gerar o resultado. E, sim, não estou dizendo que você é para você parar de adquirir conhecimento, para você virar literalmente uma pessoa anti-conhecimento. Não estou falando isso. Só que antes de você ficar se enchendo de mais conhecimentos, se reestrutura, sustenta o que você já tem. Porque quando você sustentar o que você já tem, o que vier, não é tipo assim, tá faltando conhecimento para. Não, mas é para lapidar o que você já tem. Se não, sabe o que acontece? Viramos consumistas de conhecimento, isso gera obesidade mental. Quantas pessoas, gente, é sério, muitas mulheres incríveis, têm muito conhecimento técnico, mas não conseguem aplicar isso. Não conseguem transformar o conhecimento em resultado. Não conseguem. E uma coisa eu posso falar para vocês, eu já tive a oportunidade de mentorar doutores. Eu tive a oportunidade por 1 ano e 5 meses de conviver, de estar ali vendo por trás, pelos bastidores, médicos, dentistas, cirurgião plástico, com conhecimento absurdo técnico, mas, porque o número é um resultado, não consegui transformar isso em resultado, porque não está no conhecimento que você tem, mas no quanto de estrutura, de sustentação interna você tem. Então, eu falo isso com conhecimento de causa, tá? De viver na prática. É isso, esse é o meu maior diferencial. Eu não trago para vocês aqui o que eu li num livro. Eu não transmito nas minhas mentorias o que eu li em um livro. Eu leio livros que eu amo, porque transforma a minha mentalidade. Me faz ver o que eu não estou vendo, amplia minha visão, mas é o que eu vivo. Hoje mesmo, no meu perfil do Instagram, às 19h30, eu subi um conteúdo que foi através de uma identificação que eu fiz na minha própria vida. Eu não li em lugar nenhum. Eu me observei e eu prestei atenção que o silêncio... Que tipo de silêncio? Por exemplo, eu coloquei uma enquete lá nos stories, que foi a enquete de quem queria receber o link da aula. E eu comecei a ficar ansiosa, porque toda hora eu ia lá ver e ninguém tinha respondido. Ninguém tinha respondido. Então, aquele silêncio, aí eu comecei a olhar e falei, mas por que eu tô assim?
A mesma coisa no WhatsApp. Mandei mensagem para umas pessoas, ninguém nada de responder. Aquele silêncio. Aí, de novo, a ansiedade, uma tristeza, ao mesmo tempo uma raiva vindo junto. E aí eu observei, eu falei, mas por que eu estou me sentindo assim? O que está acontecendo? Opa, isso já aciona um alerta para mim, tá? Opa, o que está acontecendo? Aí eu, entendi. Eu associo o silêncio à rejeição. Então, se está tendo silêncio, eu estou sendo rejeitada. Logo, eu não sou uma pessoa tão importante assim para merecer uma resposta. O não se sentir importante é um reflexo, uma consequência, o fruto da rejeição. E aí eu entendi. Aí eu já levei isso como? Já fui olhar isso um pouco mais de cima. E no meu relacionamento com Deus, quando eu falo com Deus e ele fica em silêncio, eu também sinto isso? Opa, eu também sinto isso. Indiferente. Aí eu começo a achar que o quê? Deus está indiferente de mim, Deus está me rejeitando, só que aí eu volto. Opa, eu lembrei, o meu pai não me rejeita. Aí a palavra diz que pode a mãe abandonar um filho, mas o Senhor nunca nos abandonará. Logo, ele nem abandona e ele nem rejeita. Isso não faz parte do caráter de Deus. Então, isso, você viu o que eu fiz? Eu coloquei o meu pensamento e meu sentimento sobre o jugo da palavra. Eu confrontei com a palavra. E aí, quando eu fiz isso, eu digo, opa, essa emoção, esse sentimento e esse pensamento não é de Deus. Preciso corrigir na minha alma. Preciso corrigir na minha mentalidade. Vocês entendem? Isso é viver na prática. Eu vivo na prática. Esse é o meu principal diferencial. Vocês não estão ouvindo alguém que lê um livrinho e vem trazer mastigado para vocês. Vocês estão ouvindo alguém que faz isso, vive como estilo de vida, todos os dias. Depois você pode ir lá no meu Instagram, no feed tá lá. O conteúdo é esse aqui, ó. Vou abrir aqui para mostrar. Ó. O que o silêncio comunica para você? É esse o conteúdo. Foi hoje. Eu coloquei lá. Entendeu? Então, isso é libertador. Se eu não tivesse essa consciência que eu tenho hoje, graças a Deus, e essa facilidade de autoanálise e observar, que foi um treino, isso foi desenvolvido, tá? Isso é uma construção. Quantos anos eu iria demorar? Quantos anos eu ia demorar para acessar isso? Talvez poderia nem acessar. E aí eu te pergunto, quantos resultados iam ficar travados na minha vida por causa desse ciclo se repetindo? Quantas aulas eu ia deixar de dar? Porque uma das coisas que eu já pensei, inclusive hoje, foi desistir de dar essa aula. Pensei milésimas vezes. Milésimas vezes. E eu vou falar para vocês, é um conflito comigo mesmo para eu estar aqui. Real. Estou abrindo meu coração para vocês. Amo transbordar. Mas o rolê que é para isso aqui acontecer me confronta. Entende? As coisas que começam a acontecer que saem do meu controle. É real. Então, a primeira coisa que eu pensei, não vou dar aula, não vou desfazer isso. Entendeu? E aí, quantas versões de mim mesma eu já abandonei? Não pelo fato de sentir uma rejeição com silêncio, mas quantas vezes, mas pelo fato de eu mesma me rejeitar, e quantas versões, projetos, ideias minhas não, né? Que o Senhor me entregou, eu abandonei. Muita gente. Muitas. Entende?
Glória a Deus que não desistiu. Deus tem muito mais para você, Gleice. É só o começo. Amém. Amém. Eu creio nisso. E uma das coisas, pessoal, quando eu falo de projetos, o que estava de fato, que eu estava desistindo, que estava no forno, na verdade estava na gaveta, era justamente esse projeto da minha metodologia. Algumas pessoas viram lançando, né, propagando a marca desde 2022, estava dentro de uma pasta de um drive das minhas camisetas, da T-shirt, da marca Dan, que é um movimento para levantar mulheres. Estava lá. Aonde eu estava trabalhando estava bom. Eu estava crescendo. Tinha uma oportunidade de carreira gigantesca. E não estava ruim, não. E aí, Deus me deu um CNPJ desde 2021. Sabe onde ele estava? Na gaveta. A metodologia? Na gaveta. As mentorias? Na gaveta. E aí, Deus falou assim para mim: eu preciso que você toque os projetos que eu lhe dei, porque está morrendo. Eu tenho muito para fazer através deles. Ok? E aí ele falou: a estrutura interna eu já te dei. Faz. Digo, tá bom. E aí eu comecei a fazer. Por isso que a gente está aqui. Porque senão essa hora eu estaria agora no escritório que eu trabalhava. Hoje é segunda, dando mentoria. Estaria mentorando. Hoje teria aula hoje teria mentoria coletiva, não seria comigo. Mas amanhã, 9 horas, eu estaria dando treinamento de vendas para as equipes. Eu estaria fazendo isso. Mas o Senhor mandou tocar. Por isso que eu estou aqui. Entendeu? Mas, porque isso é possível, sustentação interna precisa ser construída antes. Ok? Fácil não vai ser. É importante a gente saber. Nenhuma decisão de você tocar um projeto que Deus te deu, de você expor uma versão que Deus já está forjando dentro de você, não vai ser fácil. Tá? Mas é possível. É possível. E aqui é onde entra a metodologia Dan. Então, qual é a solução para esse ciclo? Para aniquilar? É justamente o que o Dan faz. O Dan ele é um sistema de reestruturação interna em 3 camadas simultâneas. O despertar, que é a consciência, o ativar, que começa a gerar o movimento, e o multiplicar, que é a sustentação. Então, quando eu desperto, eu ativo consciência, isso me dá clareza sobre quem eu sou, quebra a cegueira interna e o auto-engano. Isso já é libertador, para que você consiga ir para o movimento, para a ativação, que agora é transformar essa clareza em ação. Então, você começa a sair da inércia e do excesso de pensamento, ok? E aí você vai para a multiplicação, para a sustentação, que é sustentar de verdade a transformação, crescer de forma consistente e real. Então, isso é um sistema que vai para a vida inteira. Okay? E como que funciona essa transformação? Então, primeiro, o que muda quando você se reestrutura por dentro? Então, sem reestruturação, como é que é? Sabe o que fazer, mas não faz. Começa e não termina. Oscila emocionalmente. É insegura com o próprio valor e trava ao se posicionar. Com essa reestruturação, com o método Dan, você começa a clareza sobre a sua identidade. O movimento começa a estar em movimento real e consistente. Começa a acessar e a viver a estabilidade emocionalmente. Então, se torna mais estável emocionalmente. Posicionada com força e clareza. E sustenta o que começa. Ok?
A Lu colocou aqui, glória a Deus pela sensibilidade de ouvir a voz de Deus e obedecer ao chamado. Amém, Lu. Então, para quem que é? Para quem que é essa solução? É para você que já tentou crescer várias vezes e não sustentou. É para você que sabe o que precisa fazer, mas algo interno trava. É para você que quer ter mais presença para si, para a família, para o seu negócio. É para você que sente que Deus te chamou para mais. É para você que está cansada de recomeçar o mesmo ciclo. É para todos vocês que se identificarem. Quem se identifica aqui com alguma dessas posições? Quem se identifica? E a gente já está chegando no final da aula, tá? Quem se identifica? Eu me identifico, a Angel. Com qual dessas posições você se identifica? Escreve aqui exatamente a frase que você se identifica. Se for mais de uma, escreve mais de uma. Alô, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. É bem isso. Qual dessas posições vocês mais se identificam? Escreve aqui para mim no chat. A Dani, amém. Dani, você se identifica com alguma das posições? Você se enquadra em alguma delas? Andy, eu quero avançar, sei o que fazer e não faço. Já percebeu que não é falta de conhecimento, certo? Você já sabe o que fazer e não faz, é falta de quê? De uma sustentação interna para fazer o que precisa. Não é nada mais sobre o conhecimento. O conhecimento você já tem para essa estação, para esse momento. E o que vier para você adquirir depois não vai ser um conhecimento tipo assim, eu estou vazia, eu tenho que aprender, eu tenho que ter mais conhecimento para poder fazer. Não. Você não precisa ter mais conhecimento para fazer, você precisa fazer com o conhecimento que você tem. E o que você vier para adquirir depois é para lapidar o que você já tem. A Sandra disse que sente que Deus chamou ela para mais. Também. A Dani, crescer várias vezes, né? E recomeçar no mesmo ciclo. É isso? Seria isso? A Luciana, me identifico. Você sabe o que precisa fazer, mas algo interno trava e você sente que Deus te chamou para mais. Essas duas. Perfeito. Esse é o primeiro passo, tá, gente? Só voltar aqui para vocês, ó. Esse é o primeiro passo aqui, ó. Despertar, consciência. Então, quando eu peço para vocês identificarem, escreverem no chat qual das posições você identifica, a gente está fazendo isso aqui, ó. A clareza. Tá? Então, aqui eu tenho certeza que vocês aqui já acessaram nessa aula clareza. Clareza, já quebraram cegueira interna e auto-engano. Sim? Sim? Vocês acessaram clareza aqui? Que tipo de clareza? Qual foi o insight mais poderoso que você teve durante essa aula? A Angel está dizendo aqui, ó. Sim, tenho muito conhecimento, mas não sustento o que precisa ser feito. Maravilhoso. Então, esse é o primeiro passo, despertar, que é o que a gente está fazendo aqui. Certo? Então, se você teve um insight, tipo, putz, que clareza. Isso aqui, de fato, acessei. Nossa, verdade. Comenta. Por quê? Quando você escreve, você está evidenciando a clareza que está recebendo. Então, o seu cérebro entende, abre espaço. Entende? Abre espaço. A ativação e a multiplicação precisa de jornada, precisa de processo, precisa de condução. Senão você trava de novo. Porque quando você engancha, precisa de alguém, né? Do mentor para dizer assim, ó,
para pegar e desatar você para você ir. A Dani falou reconhecimento. O insight que ela teve. Reconheceu algumas coisas. Se quiser compartilhar, é importante. Porque às vezes a chave que você identificou é a que alguém está precisando. Né? Está precisando identificar. Isso é importante. Isso é poderoso, inclusive. Tá? Então, não deixa de compartilhar. Beleza, identificamos as posições. Então, se você quer ir além, isso aqui é para quem quer ir além, tá? Você está pronta para viver uma jornada de transformação real? De verdade? Quem aqui está pronta para viver uma jornada de transformação real? Fala para mim. Já entendendo que o quê? Não é mais um curso, não é mais um conteúdo. De fato, é um processo de reestruturação interna, de identidade, do emocional, da espiritualidade. Então, tudo ancorado na sua fé e no que Deus sonhou para você. É a primeira coisa que eu falo quando eu estou fazendo prospecção, gente. A metodologia Dan, ela é alicerçada na palavra. Ela é alicerçada em Deus, porque ela nasceu nele. Não tem como ser em outro lugar. Saber o que precisa fazer e não fazer. Muito bom, Dani. Boa identificação. Então, quem aqui está pronta para viver uma jornada de transformação real? Ainda estou nesse processo já há um tempo. Aí eu te faço uma pergunta. Você quer passar mais quanto tempo nesse processo? É tempo de decisão. Tempo de buscar ajuda. Tempo de encarar uma jornada de transformação real. Entende? A Luci, no meu caso, é necessidade mesmo. Exatamente. Então, se é uma necessidade, quanto que você está deixando de ganhar? Quantas oportunidades você está deixando de ter, inclusive financeiras, por não tomar uma decisão, um posicionamento? Entendeu? Então, isso é importante. E eu quero dar essa oportunidade para vocês. Então, quem aqui está pronta para viver uma jornada de transformação real? Fala assim, eu tô. Fala aí para mim. Se você não tá tudo bem. Tá? Não, Gleice, eu não tô pronta, não sinto que é o meu momento. Aí eu te pergunto, quando que vai ser esse momento? Porque, gente, que ilusão a gente achar, tem um momento certo. Ah, quando as coisas melhorarem, eu vou encarar minha jornada. As coisas não vão melhorar, sinto muito te dizer. Porque quem melhora é você. E você, com a sua transformação, você transforma o seu cenário. Entendeu? O ambiente pode até influenciar, mas alguém que está posicionado na sua identidade, clareza de identidade, posicionada, alicerçada, estruturada internamente, você muda a circunstância. Você muda. Alô, eu estou pronta. Muito bem. Isso que é importante. Entendeu? Está pronta, é tempo de tomar decisão. Ok? Então, para você que está pronta, eu vou te chamar lá no WhatsApp. Se alguém mais quiser saber como que funciona para encarar esse processo, para viver o processo de reestruturação interna, sinaliza para mim também. Ok? Então, como que funciona a sua jornada de transformação? Primeiro, uma reunião estratégica. Então, a gente vai ter uma conversa individual para entender o seu momento, identificar qual a mentoria certa para você. Por quê? Porque eu tenho 8 tipos de mentoria, gente. 8. Tá? Então, às vezes, o que você está precisando, para quem, de fato, trabalha com vendas, está precisando de mentalidade de venda. Então, o problema não está na identidade, o problema não está no posicionamento interno, não é tempo de legado ainda. Então, porque eu tenho a parte do legado, que é o multiplicar. Então, o que você precisa? A mentalidade de venda? Vai para a mentalidade de venda. Certo? Então, tem 8 caminhos para direcionar, para justamente não misturar. E tem a jornada.
Fiz a mentalidade de venda, mas entendo que eu preciso me posicionar internamente. Tem a mentoria de posicionamento interno. Tem 8 tipos. 8 tipos de mentoria. Cada um no seu quadrado. Então, tem mentoria de identidade, mentoria de sustentação, mentoria de posicionamento. Ah, não, eu identifiquei que o que eu preciso é de cura emocional. Tem mentoria de cura emocional. Não, eu identifiquei que eu preciso é decisão e ação. Tem uma mentoria só de decisão e ação. Cada uma no seu quadrado. Então, são 8 tipos, tá? Então, por isso que é importante essa conversa individual, porque é na conversa individual que eu identifico o que de fato você precisa. Eu não vou entregar para você, eu não vou direcionar você em um caminho que não é o seu, só para te vender um produto, só para te vender um serviço, porque nem eu dessa forma eu quero. Não é assim que eu trabalho. É tanto que, quando eu estou fazendo prospecção, pode falar por aqui mesmo? Não posso. Não posso falar por aqui. O meu processo é assim, fiz a pesquisa com você se identificou? Fez sentido? Vamos fazer uma call, que é a reunião estratégica, para entender melhor o seu momento, entender melhor o que você está buscando, qual tipo de ajuda você precisa. Ah, não quero. Vai ser feliz. Amor ao próximo. Eu vou pro próximo. É assim que funciona, gente. Venda não é empurroterapia, não. Eu vou transformar a vida de quem quer transformação. Eu vou entregar a solução para quem precisa da solução. Eu não vou ficar empurrando solução para ninguém. Então, por isso que eu já estruturei 8 tipos. Por quê? Dependendo do que você precise, você tem um caminho. Você tem um modelo. Você tem uma estrutura. Você tem um tipo de formulário. Você tem um tipo de diagnóstico. Você tem um tipo de condução que é diferente da outra. É totalmente diferente. Segunda coisa, reestruturação. Então, a gente passa 90 dias trabalhando identidade emocional, o emocional e espiritualidade, de forma profunda, personalizada e intencional. Porque tudo que eu faço, gente, eu quero resultado. Eu quero resultado. Sem resultado não adianta. Por que eu não postei ainda o depoimento da Vanessa? Porque ela não me especificou o resultado. Então, eu falei, amiga, grava a parte do resultado, eu quero saber. Ainda que você não queira dizer, porque tem gente que tem isso, né, gente? Não quer falar o número. Então, ainda que você não, de repente, se você não se sentir confortável de falar, eu saí de 10 mil para 30, eu saí de 5 para 20, tá bom, tipo a Gabi. A Gabi, ela até pediu o link da aula, mas ela não entrou. A Gabi, ela falou, Gleice, uma conversa que a gente teve, eu estava quase cedendo à pressão da minha família. Por quê? Porque ela tinha entrado para empreender, então ela empreendia e ela estava trabalhando como corretora de imóveis. Só que a família dela é muito apegada no fixo. Então, os pais dela começaram a falar para ela ir buscar um trabalho CLT, e ela não queria, porque ela queria ter tempo disponível para ela poder tocar a empresa dela. Então, ela ia fazer a corretagem, que ela estava trabalhando com vendas, estava dando bom, só que o fato da família ter trazido isso gerou um peso para ela na consciência. E aí, um dia ela me ligou, ela, posso conversar com você um pouco? Que é assim, né? Aí começa. Claro, pode. Aí ela começou a falar. Eu digo, entendi. Aí eu comecei a falar também com ela, comecei a conduzir. Aí fui mostrando, sua identidade está assim, você está vendo isso, você não está vendo isso, por isso que você está comportando isso, e por isso que você está se comportando assim, por isso que você está cogitando isso, e por isso que está pesando. Ela é verdade. É tudo isso. Eu digo, pois é. Então agora você vai fazer isso, isso, isso e isso. Ela fechou. Depois ela me manda o depoimento. Gleice, aquela conversa que a gente teve em 60 dias, eu faturei 3 vezes mais. E digo mais, se não fosse essa conversa, eu teria ido na pilha dos meus familiares. Eu tenho um print desse depoimento. Eu posso até mandar ela no grupo depois para vocês. Ela falou. Ela pediu o link, ela não entrou, algum motivo, tá? Terceiro passo, sustentação. Então, a sustentação, de fato, você sai sendo a mulher que sustenta o que começa. Sem recaídas, sem recomeçares.
cada jornada aqui é personalizada. Você recebe o que é certo para o seu momento. Então, essa é a magnitude. E para fechar, pessoal, o próximo nível ele exige o quê? Ele exige uma nova estrutura. Então, se você quer a sua reunião estratégica, escreve aqui, ó, eu quero a minha reunião estratégica. Você vai receber um WhatsApp meu. Escreve aqui para mim. Tá? Dúvidas? Perguntas? Esse é o momento para a gente poder finalizar. Eu gosto sempre de abrir para perguntas. Envia a sua pergunta aí. Se não tiver, a gente encerra, tá? Alguém quer fazer uma pergunta? Alô, quero a minha reunião estratégica. Oh, isso é grandioso. Essa é uma das minhas maiores habilidades. Eu te falei para vocês, todos os encontros, mentoria, treinamento que eu fiz assim, ó, fez eu virar muitas chaves. Isso, de fato, é maravilhoso. Isso é, de fato, que eu amo. Se girou chave, gente, pode ter certeza. Você vai gerar transformação. A Sandra... Sim, o quê, Sandra? Tem uma pergunta? Quer fazer uma pergunta? Aproveitar. A gente vai encerrar agora às 9h45, máximo. Já começamos aí praticamente umas 8h30, né? Deu praticamente isso, 1 hora. É o natural. Geralmente meus treinamentos, aulas, eles levam mais ou menos isso, 1 horinha. Gente, aproveita, tá? Para fazer pergunta, é gratuito. Faz a pergunta, não sai daqui engolindo sapo, não. Faz a pergunta. É importante. Sempre que eu tinha a oportunidade de fazer pergunta, eu sempre fiz pergunta. Sabe por quê? Pergunta transforma. Pergunta muda jogo. Entendeu? Então, não desperdice a oportunidade de perguntar. Duas. Mas alguém girou muita chave, gente? Ou só fez sentido para a Lu? Só a Luciana que fez sentido? Para a gente fechar, para mim, quando você falou sobre tomar decisões, virou a chave. Para a gente fechar, comenta aqui para mim. Vou pedir para você só isso, tá? Comenta aqui para mim. Qual foi a sua experiência? De verdade. Sabe por quê? Quando você comenta, você inclusive... Você viu que eu não cobrei nada por essa aula. Você está tendo acesso de primeira mão.
a esse conteúdo valioso. É gratuito. Eu estou transbordando na sua vida, estou te servindo aqui. Eu só quero te pedir uma coisa. Comenta a tua experiência com o seu coração, porque esse depoimento é o que, de fato, primeiro, alimenta a minha fé para continuar fazendo, porque quando eu pensar em desistir de fazer o próximo, eu vou ler um comentário de vocês. E isso vai trazer para mim, opa, não, é importante sim. Aí eu vou combater aquela vozinha do diabo, que diz assim, não é importante, ninguém tá nem aí. Você não agrega nada na vida de ninguém. Entendeu? Aí eu vou combater essa voz na minha cabeça e vou continuar fazendo. E aí eu vou alcançar mais pessoas. E quando alguém vier encher o saco, dizer, mas por que eu teria que participar dessa aula? Você não tem que participar, mas se você quiser, isso é o que acontece dentro desse tipo de aula. Então, eu quero pedir a sua ajuda agora. Entendeu? Não estou te pedindo um Pix, não estou te pedindo um dinheiro, não estou te pedindo... Eu estou te pedindo um depoimento. Escreve para mim aqui como foi para você essa aula, né? O que de fato gerou de resultado em você? Qual foi o impacto que teve? Qual foi o impacto que teve para você? Você está digitando? Eu acredito que vai demorar um pouquinho para subir aqui, né? Eu vou aguardar uns minutinhos. Faltam 5 minutos para a gente poder encerrar a nossa transmissão. E eu quero te pedir isso para a gente finalizar. Resista aqui, dá um depoimento de como foi para você essa aula hoje. Você é usada por Deus, várias coisas que você falou me fez pensar em como devo agir perante as dificuldades que aparecem. Glória a Deus por isso. Amém, Sandra. Obrigada por compartilhar. A Angel. Eu recebo o seu transbordar e para mim faz todo sentido, porque alinha mentalidade, estruturação e espiritualidade. Bom, mas qual foi o impacto que gerou em você? Gerou algum impacto genuíno de verdade? Gerou transformação de verdade? Como foi para você estar aqui hoje, numa segunda-feira, quase 10 horas da noite, ouvindo eu? Quero algo do teu coração. Que isso não tem preço, sabe? Esse tipo de transformação não tem preço. 4 minutinhos para a gente encerrar. Mais alguém? Vai subir? Sim, gerou transformação e uma reflexão genuína para o que realmente quero da minha vida de hoje em diante. Quando você falou do Instagram, foi uau que você falou. Ouvi de você que estou precisando para o próximo passo da minha vida, fortalecer minha identidade e curar as minhas emoções. Maravilhoso. Maravilhoso. Menina, o que foi? Agora eu tô me perguntando, o que foi que eu falei do Instagram? Que eu tô perguntando, que foi o uau passando. O que foi que eu falei do Instagram, Sandra? Que foi o uau para você? Me lembra aí. Eu falei tanta coisa que eu nem lembro mais, você acredita? Lembro não o que foi que eu falei do Instagram, não. Que foi que eu falei do Instagram, que foi um uau pra Sandra, gente. O que foi? Falei o quê? Eu vou ter que reassistir essa aula, que eu quero entender o que foi que eu falei do Instagram. Você vê, né? Tem coisas que eu falo, gente, que é inspirada de fato pelo Senhor.
Então, nem o que eu falei de Instagram. O que eu falei de Instagram, pelo amor de Deus, Sandra, me lembra aí. Obrigada, boa noite. Beijo, Lu, boa noite. Sandra tá no grupo? Não lembro de ter visto a Sandra lá no grupo. Ah, Sandra tá. Sim. Que é Sandreane, né? Ah, quando você falou do desistir, Deus falou com você. Ah, sim. Forte, né? Muito forte isso. Eu preciso sair. Amanhã madrugo. Beijo, Lu. A gente já tá encerrando. 1 minutinho. Já vamos encerrar. Meninas, beijo no coração de vocês. Na próxima aula, eu aviso. Agora eu quero subir uma aula por semana no YouTube. Eu quero subir um conteúdo top. E aí, então, vai ter mais aulas assim. Vocês gostaram dessa experiência, desse formato? Então, as próximas eu posso chamar vocês já, né? Um beijo grande, boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada pela sua contribuição. E encerrar no meu dia com tanto. Um beijo. Beijo, 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 beijo. Fique com Deus. E vamos avançar. Vamos para cima, tá bom? Vamos com tudo. Tudo, 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 tudo. Beijo.